Olá, pessoal, uma ótima noite. Mais uma quarta-feira aqui com vocês. Michele Della Pidendo Mendes com o Bruno, nosso psicólogo. E aí, Bruno? Olá, Mi, boa noite a todos. E hoje vamos falar de um assunto que dá sono. E trocadilho logo no primeiro. Exatamente. Sono ou insônia, né? Porque eu vou falar para você, eu acho que um dos meus maiores desafios na vida foi como ter uma boa noite de sono, porque eu sou acelerada, cabeça a mil, na hora de dormir ela para. Difícil. Sim, isso a gente também tem que entender do sono. A primeira coisa, a coisa mais fácil que existe assim para a gente para abrir mão é o sono, porque a gente tá lá fazendo trabalho de faculdade. Eu vou parar para comer? Vou parar para comer. Come fazendo e tal. Mas você fala, vou dormir ou vou fazer a minha obrigação? Vou fazer a minha obrigação, depois eu durmo. O vendedor de colchão sabe que dormir é importante. Então ele sempre vem com o slogan. O colchão é onde você passa um terço da sua vida. É verdade. Só que por que a gente negligencia tanto esse sono? A gente faz muito isso com muita facilidade. Por que a gente negligencia a qualidade deste um terço de vida? Porque é mais fácil. A gente não entende a potência que tem o sono, a importância que tem para o sono. E a gente vai te contar aqui alguns segredos de como ter uma boa noite, o que acontece quando você não dorme bem. A gente vai conversando aqui, né, Mi? É verdade. Não, e às vezes não é nem que a gente negligencia. É que nem eu sou uma pessoa, eu não sei explicar, mas à noite, pra mim, flui muitas ideias. Aí eu já começo aqui a anotar coisa no celular, anotar não sei aonde, já fico assim, tipo, muito. Porque a hora que eu deito na cama é a hora que eu tenho a mente livre para pensar. Porque durante o dia eu já estou correndo, eu estou aqui no computador trabalhando, eu trabalho com o computador, eu fico o dia inteiro com a cabeça ocupada. Quando eu deito na cama, é o único momento que eu tô com a mente livre. Uhum. Aí, ao invés de dormir, eu quero, vem os pensamentos, vem as ideias, e já falo, nossa, eu posso fazer isso, posso fazer aquilo, aí eu tenho que anotar para não esquecer. Quando não, eu levanto e venho pro computador fazer alguma coisa. Porque a ideia tá tão legal que eu falo, meu Deus, eu não posso perder esse pique, entendeu? Então, Uhum. às vezes eu deixo, eu viro a noite trabalhando, durmo umas horinhas a mais de manhã para poder aproveitar a produtividade que eu tenho noturna. E é difícil mudar esse hábito, porque isso vem de mim desde adolescente. Que eu chegava atrasada na escola e dormia na primeira aula. Desde a escola eu tenho esse histórico, né? E meus Isso, primeiros empregos também eram à tarde. isso a gente precisa entender duas coisas. Primeiro, o nosso entorno social atrapalha muito a gente acordar tarde, ter um ciclo de sono legal, tá cada vez mais exigente. Mas uma coisa que a gente precisa entender, as pessoas têm ciclos de sono diferentes. Então, tem pessoas que sim, elas são mais produtivas à noite. E para isso, ela tem que acordar um pouco mais tarde. Isso é natural do corpo humano, da evolução humana. Isso se explica por quê? Antigamente, nós vivíamos em pequenas aldeias. Quando isso acontecia, tinha pessoas que dormiam mais cedo. E eram mais ou menos 4 ciclos. Pessoas que dormiam às 8, às 10, à meia-noite e às 2. Por quê? Porque se você dorme todo mundo ao mesmo tempo, vamos supor às 8, você tem um período de sono muito longo onde os predadores poderiam caçar você. Então, Tinha a o questão corpo. da iluminação natural, né? Exato. Então, para ter uma vigília maior, a comunidade fez essa. O cérebro adaptou, né? A comunidade inteira acabou seguindo esse padrão de pessoas têm costume de dormir mais cedo. Para quê? Para acordar mais cedo. E aí, as pessoas que dormem mais tarde, elas acordam mais tarde. Isso faz com que, quando o último grupo acorda, vai dormir às 2 da manhã, um grupo já está acordado às 6.
o que deixa o grupo inteiro exposto por 4 horas só, durante a madrugada. Então, foi um modo que o ser humano encontrou para sobreviver na natureza. E é por isso que tem pessoas que têm facilidade de dormir mais cedo e outras têm extrema dificuldade e se sentem mais produtivas à noite. Porque o seu protetor ali, o seu antepassado, era pessoas que dormiam mais tarde e acordavam mais tarde por consequência. Isso é natural, viu, Mi? Você vê Então, que o sistema se repete, né? Que a gente falou do sistema familiar. Aí, mais uma vez, né? A gente traz isso lá dos ancestrais. sim, assim, temos que entender que a nossa evolução para os dias atuais é muito recente. A gente tem a impressão de que nada mudou, tudo sempre foi assim, mas a cada década que a gente volta, a mudança é muito drástica. A gente passou centenas de anos sempre em aldeias e a gente se moldou desse jeito. Então, assim, as mudanças dos últimos 2000 anos são pífias perto do tempo que foi nesse sistema. Então, não é algo que o corpo simplesmente, ai, meu corpo é rebelde, não, eu sou rebelde, eu não consigo dormir, eu sou indisciplinado e não consigo dormir cedo. É algo natural do corpo humano. E que só agora está sendo devidamente respeitado, com milhares de aspas, porque o sono na nossa sociedade nunca foi muito respeitado, né, Mi? Uhum. Tem diminuído cada vez mais, né? Antigamente se dormia 8 horas, hoje a gente dorme 6, né? E tá diminuindo cada vez mais. Eu me lembro que quando eu era mais nova, nossa, se deixasse sábado, eu dormia o dia inteiro. Hoje a gente já, apesar de que eu sou uma pessoa que eu durmo bastante, eu adoro dormir. Mas tem se diminuído muito. E na semana, na rotina, eu tenho diminuído muito. E o corpo se adapta, né? A gente consegue ter a mesma produção dormindo 6 horas. Porém, isso nos traz alguns problemas, porque o cérebro não descansa direito, o corpo não descansa direito. E aí, o que acontece, Bruno? Vou dizer o segundo ponto. Né? O primeiro ponto, os horários diferem de pessoa para pessoa. Segundo ponto, nós dormimos, em média, 8 horas. Mas por quê? Isso é realmente uma média. Porque o adequado para o ser humano é entre 7 e 9. Então, tira-se uma média, 8 tá ótimo. Mas se você dormir 7 horas, que é o meu ciclo, por exemplo, tá ótimo. Você dormiu 7 horas, acorda bem, disposto, ok. Você dormiu 9 horas, tá ótimo, disposto, ok. Dormir mais do que isso gera problemas. Dormir menos do que 7 gera problemas. Quais os problemas? Sabe quando a gente acorda e a gente só consegue acordar de verdade e estar desperto depois daquele café da manhã? Uhum. Isso é um demonstrativo de que a noite foi insuficiente. Por quê? Porque não é natural. O natural é a gente acordar disposto. Se a gente acorda arrastado, é porque o sono foi ruim. O café, ele serve como inibidor. Nós temos hormônios que, quando eles acabam, quando esse hormônio acaba, a gente desperta. É assim que funciona o ciclo do sono. A gente tem muito desse hormônio, vai dando sono. E quando a gente dorme, não é o mesmo hormônio que faz a gente dormir. É diferente. Mas, enfim. É a adenosina, no caso. Quando a gente dorme, esse hormônio começa a ser queimado no corpo. E quando esse hormônio zera, a gente acorda. Porque o corpo entende que está desperto. Se a gente acordou e ainda está com sono, é porque esse hormônio ainda está ali. Ou seja, não dormimos o suficiente. E aí o café ele vem como inibidor e a gente não percebe. É como se ele tomasse o lugar. O hormônio continua ali, mas o café tomou o espaço dele, então a gente não percebe e fica desperto. Só que isso acumula. E esse acúmulo de hormônio faz com que a gente não fique produtivo durante o dia. Nosso cérebro não consegue produzir direito durante o dia. Temos dificuldade para raciocinar,
para ter ideias, para ser criativo, justamente porque esses hormônios não estão fora do nosso sistema. E o café passa o efeito depois de 6 horas. Então, a gente fica renovando o café todo dia, toda hora, só que isso mantém o hormônio cada vez mais ali. O que que faz? A pessoa no final de semana dorme muitas horas. Inverna, né? Mas aí não adianta. Continua sendo ruim para o nosso sistema. Então isso deixa a gente com a produção mais baixa, criatividade pior, cansaço físico cada vez mais aparente. As olheiras é um grande símbolo de não estar funcionando. Então, a gente precisa dormir adequadamente, o que não é fácil, né, Mi? Porque quando a gente fala de dormir, é realmente relaxar, né? Porque não adianta deitar na cama e ter aquele sono superficial, onde com qualquer barulho você acorda, onde você levanta no meio da noite para ir ao banheiro, né? Você dorme 2 horas de sono pesado e o restante de sono leve, acordando, virando para lá e para cá. Não adianta, porque aí você fica na cama 7 horas dessa forma, seu organismo não conseguiu relaxar sua mente, não desacelerou, não descansou. Então não adianta. E aí, como fazer para conseguir ter essa noite de sono suficiente, né? Existem algumas dicas que a gente dá, mas é muito importante a pessoa analisar o que funciona para ela, porque somos pessoas diferentes. Então, às vezes, o que funciona para mim não vai funcionar para você, né? Mas a gente indica hábitos de qual forma? Tomar um chá antes de dormir, que é aquele líquido quente, ele dá uma relaxada, ele ajuda, né, até na questão da digestão. Alimentação mais leve à noite, né, de 3 a 4 horas antes de dormir. Deitou na cama, esquece celular, aparelhos eletrônicos. Vai ler um livro, deu vontade de escrever, gosta de escrever, escreve alguma coisa no papel e não no celular, né? Televisão. Tem gente que coloca alguma coisa para televisão e dorme, que é uma beleza, né? Eu não consigo. Se eu colocar alguma coisa pra assistir, eu passo a noite inteira assistindo. Eu fico horas assistindo, adoro assistir, então eu vou longe. Então, tem que ver o que funciona. Uma coisa que eu gosto muito, colocar mantras ou sons da natureza para dormir. É uma delícia. Então, se eu consigo colocar uma playlist que eu escolhi as músicas, dá bom. Eu durmo a noite inteira, tudo certo. Às vezes eu coloco umas playlists aleatórias do Spotify, não rola. Essa noite aconteceu isso. Por que aconteceu? Tava tocando aqui de boa, daqui a pouco tocou uma música que ela aumentou o volume sozinha, eu quase morri do coração. Eu acordei assim e falei, meu Deus, aí já dei um grito, Alexa, né, stop, porque a música tem que ser num volume que ela mantenha aquele volume, senão corre o risco de você acordar assustado no meio da noite. Assistir conteúdos pesados também não dá certo. Então, querer assistir um filme de terror, um jornal antes de dormir, não vai ser legal, não vai te trazer uma noite tranquila, né? E evitar até pensamentos que causam ansiedade ou angústia. Às vezes a gente tem alguma coisa para resolver e aí a gente deita na cama e fica ali pensando naquilo. Esquece, você não vai dormir, você não vai relaxar. Então existe um processo para que a gente consiga ter uma noite de sono mais próxima do ideal, né? Claro que um dia ou outro a gente não conseguir, tudo bem, mas o problema é quando isso se torna rotina, quando isso se torna hábito. Dormir mal e você acaba acostumando com esse dormir mal. Acabou, a pessoa envelhece mais rápido, aí tem um monte de consequência, né, Bruno? Exatamente. Como a gente disse, produtividade cai, criatividade cai, o humor fica mais ácido. Então, a gente precisa ter uma noite de sono adequada. E aí, outras dicas que eu costumo dar também é passar um creme no corpo antes, que aí você vai massageando, você vai se dedicando um pouco mais para você também. Mas isso faz com que você vai mostrando para o seu corpo gradativamente, ó, tá na hora de descansar agora. Porque a gente precisa desse carinho, desse autocuidado antes. Então, diminuir as luzes,
Luz branca, se possível, evita, porque nós precisamos entender que está de noite. Como as luzes ficam acesas, o cérebro não percebe. Então, a produção de hormônios fica prejudicada. Porque o hormônio que produz o sono, que induz o sono, que vai avisando para o cérebro a partir das 6 horas da noite, ó, a partir daqui eu vou começar a cultivar aqui para quando chegar no horário de dormir ter um número adequado. O cérebro não entende, então ele não produz. Porque ele entende que está de dia, por conta da Uhum. iluminação. Isso, aproveitando isso que você falou, acontece muito com quem tem o horário de trabalho trocado, né? Para quem trabalha à noite, a noite inteira e dorme durante o dia. Então, para esse tipo de pessoa, é legal usar aquelas vendas para dormir, porque senão a claridade natural que entra pela janela, e mesmo com cortina, você não consegue bloquear totalmente a entrada da luz, da claridade. Então, é um desafio para esse pessoal também, né? Que é outra Sim, rotina. isso não é natural do ser humano ficar a noite inteira acordado. Então, as perdas neurológicas são enormes, porque o sono de dia não é igual ao sono da noite. Aqui eu faço um adendo, o terceiro ponto. Nós temos sonos bifásicos. O que significa isso? Naturalmente, nós dormimos em 2 horários. Nós dormimos à noite, que é o ciclo maior, né, de 7 a 9 horas, e nós naturalmente dormimos durante a tarde. Aquele sono após o Cochilinho almoço? depois do almoço, né? Isso, ele é natural. Ele é muito natural. E o corpo pede porque a gente passou gerações e gerações fazendo isso. Um dado curioso. Na Grécia, nos anos 2000, mais ou menos, eles tinham esse costume de meio-dia tudo fecha e eles só iam abrir o comércio às 5 da tarde. Então eles tinham uma siesta completa, igual tem no México, igual tem na Espanha. Só que eles eram o país inteiro que fazia isso. Por conta da crescente número de turistas, e os turistas falavam, chegava lá 2 horas da tarde e não tinha nada aberto. É estranho para eles. E aí o capital veio, e aí algumas cidades começaram a deixar aberto durante a tarde. E aí foi feito um estudo, um comparativo entre a população que manteve o ciclo normal, bifásico, e aquele que teve um ciclo igual ao nosso, de dormir só à noite. A incidência e a probabilidade de doenças cardíacas cresceram em 60%. Problemas neurológicos aumentaram muito. O ganho de peso da população que ficou acordado de dia cresceu muito. Então, teve cidades que continuaram e a população viveu muito mais, em média. Então, o respeito ao sono é muito importante. E mesmo eu sabendo disso, estando na sociedade que eu estou, eu não consigo dormir à tarde. Para você Mas ver o por quanto que é quê? difícil. Nós vivemos uma sociedade capitalista. Então, tempo é dinheiro. Vai parar para Exato, dar uma cochilada à tarde. Não, a gente não consegue adaptar isso à nossa rotina hoje, né? exato, Por conta exato, da cultura capitalista. exato. Então, assim, a gente trabalha num nível que, assim, a gente trabalha de dia, trabalha de noite, trabalha em todos os horários, tá acima do nosso limite. E aí a gente não dorme e é pouco produtivo, e aí começa a virar uma bola de neve. E aí, o dinheiro que a gente ganha durante o dia, a gente gasta num convênio. Porque, né, para ganhar todo esse dinheiro, a gente teve que sacrificar muita saúde. Uma hora a Verdade. gente vai ter que pagar. Então, é aquilo de sacrificar uma coisa pela outra, não é fácil a gente falar, não, eu vou ganhar menos dinheiro, mas eu preciso dormir, sabe? Nem você vai se convencer que isso é verdade, e nem os demais. Mas, assim, entenda, é uma necessidade. Se você tiver a oportunidade de dormir meia hora,
entre meia hora e 2 horas. Depois do almoço, faz. Porque é isso que a pessoa idosa muitas vezes consegue fazer. E, nossa, é tão bom para ela. É tão bom pra gente também. Dá uma inveja. Pensou dormir 15, 30 minutinhos depois do almoço, deve ser interessante. Ah, é. A Eu gente nem lembro se que, conhece, nem sabe o que é isso, né, Bruno? Na nossa cultura atual, na nossa geração, nossa. para não dizer que não, quando eu trabalhei numa fábrica de móveis, o pessoal comia rapidinho, 15 minutos. A maioria ia comer em casa. Quem não ia, a gente, como era a fábrica de móveis e ficava tudo embalado, a gente ia pro almoxarifado, cada um deitava lá num móvel que já estava embalado, dormia até o horário de sinal, Que até beleza. a hora de voltar ao almoço. Então a gente tinha ali péssima qualidade, porque a gente tinha que ficar prestando atenção no horário. Mas os peões ali, a gente dava um cochilinho, que era bom, era bom. Então, é difícil, é difícil. A Os minha mãe idosos. faz isso até hoje, de dormir depois dormir à tarde, dar aquele cochilinho depois do almoço, final de semana, tudo. Mas eu acho que eu não tive essa fase do cochilo à tarde, não. Mas é a rotina, né, Bruno? A gente tem que trabalhar, tem que estudar, tem que fazer tudo. Então é corrido, Uhum. né? Sim, a gente tem que se organizar muito para isso. Isso tem que ser uma prioridade na sua vida para você fazer. Se não for prioridade, você não vai fazer naturalmente. Né? Eu me Então, contento já em dormir a noite bem, já tá ótimo pra e mim. nem isso, né? Já tá ótimo pra mim, que olha, não é fácil. E a Exato. gente Então, tem assim, a a gente questão precisa. da psicanálise, né? Que estuda a questão dos sonhos, né? Do porquê, do que significam e tudo mais. E se a gente não dorme bem também, a gente não consegue nem lembrar o que a gente sonhou para poder analisar, para poder ver os sinais que o nosso inconsciente está dando, né? Exato. Então, já deu o gatilho, ponto 4. Como funciona o sono? Quando a gente está dormindo, o que acontece? O sono, ele tem 4 fases. Tem uma parte, eu vou tentar ser didático, o mais didático que puder. Na primeira parte, a gente relaxa os nossos músculos. Então, é a parte do sono que ele é bem pesado. O corpo pesa na cama. Então, é quando o músculo se regenera, todos os músculos se regeneram. Nesse momento, as informações que a gente colheu durante o dia vão da memória de curto prazo para a memória de longo prazo. Quem assistiu. Eu esqueci o nome do filme do Adam Sandler, com a Drew Barrymore, acho que é isso. Como se fosse a primeira vez, é isso. Ah, sim, sim. Era isso que acontecia. É nessa transição das memórias de curto prazo para longo prazo, ela não tinha, então ela nunca lembrava do dia seguinte. Nessa hora que o músculo está se regenerando, as memórias estão indo de curto para longo prazo. Quando elas vão para o longo prazo, a gente desconecta aqui, então as pessoas podem cutucar o nosso corpo, a gente não vai sentir, é simplesmente desconectado e a gente começa a ter o sonho, que é o corpo pegando as memórias e linkando com o passado, as memórias de hoje e linkando com todo o resto. E nessa organização que o sonho acontece. E aí ele faz isso 4 vezes. Que aí organiza um pouquinho. Aí vai e relaxa o corpo. Pega informações, longo prazo, sonho. Volta, corpo, volta, sonho. Ele faz isso até chegar na última, que é o sonho mais longo. Que normalmente é o sonho que a gente acorda. Que é quando ele está pegando já todas as informações. E é a última fase do sonho em que a gente, quando acorda, a gente lembra dele, que a gente terminou de sonhar, acordou dali. Então, isso a gente até identifica como sono saudável, quando a gente lembra do sonho, que a gente viveu tudo aquilo. Mas a gente pode acordar na fase anterior e lembrar do sonho do mesmo jeito, porque a gente tem vários sonhos durante o sono. E tudo isso é o quê?
é o corpo se regenerando. Então, se você não dorme direito, seus músculos não se regeneram. E é a mente organizando as informações. Se você não dorme direito, as informações não são bem armazenadas e isso atrapalha a criatividade, deixa você mais ranzinza, porque as coisas estão ali meio bagunçadas. É isso que acontece quando você não dorme bem. Sim. É uma coisa vai puxando a outra, né? Então tem que ter um equilíbrio na vida como um todo, né? Eu costumo trabalhar na Lapidando Mentes esse equilíbrio dos 4 pilares, né? Da saúde física, saúde mental, saúde emocional e saúde espiritual. E saúde espiritual eu não falo nem de religião, mas de meditação, de se conectar com o que você acredita. Então você tem a sua fé e você se conectar com ela, né? Porque se a gente não acreditar que tem algo maior, ferrou, né? A gente vai se basear no quê? Vai se agarrar onde na hora da dificuldade, né? Não tem. Então, equilibrar, né, suas energias, o que você acreditar. Então, tudo na vida é uma questão de equilíbrio, né? Então, alimentação, exercício físico, dormir bem, né? Trabalhar esses 4 pilares para ter uma vida, uma rotina saudável como um todo. Porque não é só dormir bem. Se você comer besteira o dia inteiro, você não vai dormir bem. Então tem uma coisa puxa a outra. Então o equilíbrio é muito importante em tudo que a gente faz na nossa vida. Equilíbrio de tempo, equilíbrio de importância que você dá para uma coisa e para outra. Não dá para você colocar todo o seu, a sua, eu quero te dizer uma coisa mais linda, toda a sua energia em uma única coisa na vida. Você tem que equilibrar vida profissional, vida pessoal, tudo. Nossa vida inteira, nosso corpo é equilíbrio. Né? Então, hoje a gente está falando do sono, dos sonhos, então equilibrar esse ponto que é tão importante da nossa vida também, porque realmente passamos muito tempo da nossa vida trabalhando e na cama. São os dois pontos aí que acho que ocupam a maior parte da nossa vida, né? A vida profissional e o nosso sono. Sim, vou dar só um exemplo do como o sono é importante. Quando, na era que nós éramos primeiros, isso é estudos científicos, dizem isso. Depois eu passo o nome do livro. Nos estudos científicos mostram que os macacos, eles dormem em árvores, né? Para se proteger dos predadores, eles dormem em cima das árvores. Só que para dormir em cima das árvores, você precisa de um certo equilíbrio, você tem que ficar prestando atenção, o seu sono não é de qualidade. Então, é um sono muito prejudicado. Já os nossos ancestrais, eles descobriram o fogo. O que acontecia? Eles conseguiram dormir no chão. Protegidos pelo fogo, eles conseguiam dormir no chão. Sabendo que não ia cair, eles conseguiram ter sono de qualidade. O que fez com que eles fossem criativos durante o dia e começassem a inventar coisas. E é essa criatividade que fez a gente construir tudo que tem hoje. Então, é através da criatividade que nós conseguimos coisas novas. Sempre foi assim. A nossa evolução partiu disso. E o sono foi um diferencial para a gente sair daquela fase lá, onde a gente pode ver eles no zoológico, como eles são, para a gente como está hoje. Diferente, né? Então, é para você ver, às vezes a gente está em situações difíceis na vida que a gente não consigo encontrar soluções. Quantas vezes você não encontrou soluções dentro do sonho? Eu não sei se a gente encontra soluções, mas eu já várias vezes fugi pro sono para não ter que pensar naquilo. Então eu falava, eu vou dormir. Fizeram um estudo sobre isso, pegaram pessoas que eram muito boas em matemática e deram problemas que elas não conseguiam resolver. E fizeram elas estudarem aqueles cálculos antes de dormir. E metade das pessoas que fizeram esse estudo
Elas acordaram, um dia elas sonharam, elas fizeram isso por algumas semanas, e elas sonharam com o resultado da equação. E aí eles fizeram a conta e estava certo. Por quê? Você elabora as coisas, você pega as informações do dia, leva para de longo prazo. E lá é organizado. Quando o seu cérebro organiza, ele encontra soluções para as coisas do seu dia. Então, você muito comumente encontra soluções no sonho que você não conseguiria chegar se você estivesse simplesmente lúcido tentando fazer. Porque ela é organização das informações. Então a gente precisa organizar direito as informações. Você pega as suas informações, joga na gaveta, como você pega, em vez de dobrar, você só joga na gaveta, a gaveta, além de ficar mal arrumada, você não achar nada, ela vai parecer roupa do que tem, o que vai parecer apesar de ter o mesmo tanto. Então, a gente precisa dessa organização mental. Então, a gente precisa partir disso. E é uma Vou questão... dar uma experiência pessoal. Oi? Agora eu lembrei. Vou dar uma experiência pessoal, que agora é o que eu lembrei. Pegando esse gancho meu. Quando eu comecei a ser psicólogo com meu CRT, eu fiquei muito pressionado. Muito pressionado. Porque, eu estava sozinho, não tinha mais um professor lá para me ajudar, então era eu comigo mesmo, o paciente falava umas coisas, eu tinha que elaborar por mim mesmo, enfim. Eu fiquei muito pressionado e comecei a me perder um pouquinho no processo. Tentar dar resultado rápido, comecei a me perder. E eu me questionava sobre isso, fiquei, caramba, não sei se eu estou fazendo certo. Eu fiquei pensando nisso e dormi. Meu sonho fui eu me pegando e falando, o que você está fazendo? O que você está fazendo? Que foi que você estudou? Me fala. E eu fiz uma sessão terapêutica comigo mesmo, no sonho. E aí, eu acordei entendendo tudo e eu voltei para a postura de psicólogo como eu queria ser. E como eu era bem no comecinho. Por quê? Porque eu dormia angustiado, eu não conseguia encontrar soluções, eu estava me perdendo na organização de informações. Meu cérebro chegou no consenso. Você sabe o que você tem que fazer. Então, eu fui e voltei a ler o livro, que é meu de origem, vamos dizer assim, que é o Tornar-se Pessoa, do Carl Rogers, que me indicou no sonho, leia este livro aqui, que foi o que me introduziu à teoria que eu sigo, humanista. Então, o sonho, a organização das informações, me trouxe de volta os trilhos onde eu nunca devia ter saído. Entende como funciona esse mecanismo do cérebro? Sim, porque é o nosso inconsciente, né? As informações estão guardadas lá e o nosso cérebro é extremamente inteligente, ele sabe do que a gente precisa e ele vai trazendo os conteúdos, está tudo aqui dentro da caixinha, né? É importante a gente entender das fases da vida também, que passamos por várias, quando o neném é um período, é uma situação de sono, que ele realmente não dorme, são pausados e tudo mais, adolescência, fase adulta, terceira idade, né? Os animais também, esse aqui, ó, só dorme, é coisa gostosa, só dorme, hábito noturno total, ó, preguiça, nem você pode mexer com ele que ele tá nem aí, ó. Então, os animais são diferentes, tem animais que têm hábitos noturnos, então ele fica a noite inteira acordado, é diferente, né, do que a gente está falando aqui, e então é importante a gente entender e também o momento, a fase de cada um, né? E também o que funciona para cada um. Porque cada um sabe o que funciona para si. Não existe uma regra, não existe lei. Nós não viemos ao mundo com um manual de instrução. Então você tem que ver o que funciona para você. Fala, meu, isso aqui funciona legal para mim, eu acordo disposto. Então, continua fazendo o que funciona para você na sua preparação do seu sono, né, na sua rotina e vai funcionar. Se está dando certo, se está fazendo bem para você, é o que você tem que continuar fazendo. Exatamente. A questão é que o cérebro ele é automático.
né? Então, assim, o que, que você tem que fazer? Nutri-lo adequadamente e dar condições para ele fazer o que ele sabe fazer. É assim com todos os órgãos do corpo. Então, se você nutri-lo com coisas adequadas, boas, que ajudam, ele vai funcionar melhor. A tendência de tudo é essa, né? Então, é, falando, coma verduras e legumes todas as vezes. Não, Tem gente que é não. vegetariana, tem gente que adora carne. Então, se tá funcionando para o organismo da pessoa, quem sou eu para falar que ele tá errado, né? A pessoa tem que saber É, o que funciona para si. quer dizer que vegetariano não tem insônia? Tem, tem. Então, assim, mas fato, se você colocar o que de melhor tem a dispor do seu organismo, melhor ele funciona. E isso é fato. Quanto mais você exercitá-lo também, porque fica o cérebro meio ocioso, sem estímulo, também é ruim. Quanto mais você exercitá-lo, melhor é. Então a gente pode deixar um pouco no piloto automático, sim. A gente pode às vezes até achar que está dando certo, porque as consequências do sono ruim, elas são de longo prazo, não de curta. Então são coisas que a gente demora 20 anos para colher. Quando colhe, meu Deus do céu, é pesado, né? Aquele problema cardíaco, aí demora bastante. Você novinha aqui, opa, 30 anos, nossa, tá ótimo. Com 50, dá aquele, sabe? Poxa, da onde que veio isso? Dos maus hábitos de sono de tantos anos carregando. Mas é aquilo, não é só sono, é o equilíbrio de tudo, dos quatro pilares, como eu costumo falar, porque senão, Exatamente. eu dormi super bem a vida inteira, mas comi mal pra caramba, não adianta nada, eu fumei a vida inteira, então aí vai querer botar a culpa no sono, não. Foi outra coisa que você Exatamente. fez de errado. Exato. E assim, ter um equilíbrio de tudo é impossível. Nas demandas de trabalho que a gente tem, é impossível. A gente vai falhar em alguma coisa. Então, assim, se a gente fizer os exercícios para dormir adequadamente, trabalhar e se alimentar direito, se você colocar assim tudo que eu tenho que fazer, não dá conta, não fecha 24 horas. Não, 24 horas E de isso a jeito gente tem nenhum. que entender. Isso não fecha 24 horas, não fecha 7 dias por semana, não dá. Mas você pode ter ciência do que se está fazendo de certo e errado e tentar diminuir o prejuízo. Então, poxa, se eu sei que o meu sono é prejudicado por ficar no celular, então, assim, tenta diminuir o prejuízo. Eu não tenho. Minha demanda é tão grande que eu não consigo dormir às 7 às 9 horas por dia. Mas se quando você tem um tempo, você resolve fazer outra coisa ao invés de dormir para adiantar o dia seguinte, aí a escolha é sua. Ok, mas sabe, tá abrindo Não, mão e de uma uma coisa escolha por outra. temporária também é válida. Por exemplo, eu tenho uma prova na faculdade. Eu vou abdicar de umas noites para estudar. Depois eu vou equilibrar meu sono para chegar o dia da prova e eu estar bem. Então, tudo bem, porque a gente sabe que existem obrigações que nós temos que cumprir e às vezes por um período é necessário. E tudo bem. Às vezes você Sim, precisa entregar um trabalho que te demanda mais tempo, você vai passar uma noite ali, tudo bem. Coisas pontuais não vão influenciar a médio e longo prazo. O que a gente está falando aqui é de hábito e rotina. O cálculo que você tem que fazer o que eu estou fazendo a mais, né? Eu tô mais noites estou dormindo bem ou mal. Qual que é o equilíbrio no total, né? Que é o total que vai fazer a diferença. Quantos anos você dormiu bem lá no final e quantos anos você não dormiu bem, você não se cuidou. Então, a gente pontualmente, tudo bem, nossa, precisei passar a noite em claro, ok. Dá pra equilibrar isso daí, não é desculpa para ninguém, né? exatamente. E assim,
Uma pessoa que vai para academia constantemente, malha, se cuida para a saúde e não tanto para estética. Tem diferença. Tem. Mas a pessoa vai, se cuida. E aí ela fala, poxa, esse não vai dar, porque o trabalho tá tendo uma reunião importante, eu vou ter que faltar por uma semana, eu não vou poder ir para academia. Ela não vai perder o progresso dela. Ela vai Exatamente. dar uma nadinha ali, mas pontualmente. Isso serve para tudo. Poxa, eu gosto de comer uma alimentação balanceada, mas o preço disparou. Então, dá um cortezinho aqui, uma remanejada pontual até o preço voltar, porque, sei lá, chuva, etc. Isso acontece. Então, a gente precisa ser maleável nesse ponto. O sono também. Só que a gente tem, como a gente falou lá no começo, é muito fácil a gente abdicar do sono. Porque a gente tem uma habilidade de dormir sempre mais tarde, mas cedo é uma complicação. O jet lag, quando a gente viaja, acontece nisso. Então a gente consegue dormir mais tarde com muita facilidade. Dormir mais cedo, não. E isso é uma questão que aí a gente sempre, nas escolhas, escolhe sacrificar o sono em detrimento de qualquer outra coisa. Então, isso vai gerar prejuízos. Somado a outras coisas, mas isso vai te gerar prejuízos. A ansiedade a gente pode começar a pensar por aí. Verdade. Então, se você não consegue lidar com as suas informações direito, no outro dia você não consegue processar. Então, à noite, você vai dormir meio perturbada. E o que vai fazer? O sono ficar ruim. O que vai fazer o outro dia processar pior ainda. E isso vira um efeito cascata. É um piorando o outro, um piorando o outro. E você começa a olhar o sono como obrigação. Eu tenho que dormir. Aí piora mais ainda. Uhum. Você vai retroalimentando isso. Aí o sono mal alimenta a sua ansiedade, que alimenta o péssimo sono e vai. Então a gente precisa cuidar de dia, ter uma boa alimentação de dia, bons pensamentos de dia, especialmente antes de dormir, aquilo que a Mi falou, os hábitos, ter a melhor noite de sono possível, no outro dia organizar bem os pensamentos, para que você tenha um dia mais tranquilo e uma boa noite. Então, uma coisa influencia na outra. Não dá para cuidar só de um ou só de outro. A gente precisa cuidar dessa ansiedade, né, Mi? Exatamente. É muita coisa para a gente cuidar, mas vamos lá, vamos trocando experiências aí. Vocês fiquem super à vontade para comentar aqui para a gente o que funciona para vocês, né? O que vocês acham que vale a pena compartilhar ou alguma experiência também que vocês tiveram, né? E Bruno, se você quiser fazer alguma finalização, mas vamos agora nos preparar para o nosso sono também, né? Sim, com certeza. Eu queria fazer um pedido para as pessoas que assistirem. Conta um sonho que vocês tiveram, porque sonhos são sempre muitíssimo interessantes. Então, conta o sonho de vocês, algo assim que fez vocês acordarem no outro dia com uma perspectiva diferente. Boa ou ruim, não importa, só conta. E a gente lê os sonhos e a gente vai trocando, porque é legal. Sonho é muito interessante, pode ser tema de um vídeo futuro. Verdade, a gente faz uma interpretação e a gente comenta com vocês também, né? E a gente tem realmente insights, né, dormindo. Então, vale muito a pena. Então, gente, um Vale grande demais. beijo para todos vocês e até semana que vem. Tchau, tchau! Tchau.